Fala, meu povo da mediação tecnológica, primeiro ano aí. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de biologia. Eu, a professora Tabita, juntinho aqui com vocês. Galera, na aula de hoje nós vamos falar sobre uma temática leve, né? Podemos dizer assim que é uma temática leve, mas de muita importância. Por quê? Porque nós estamos numa região abençoada, que é a nossa região amazônica, perfeito? E nesse bioma maravilhoso, nós sabemos que nós temos uma biodiversidade de matar muita gente de inveja, é verdade. Temos corpos hídricos maravilhosos, em grandes volumes, né, com meandros maravilhosos, enfim, gente, uma diversidade de vários tipos e cores aí que a gente possa imaginar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E falar que essa diversidade, ela só é possível justamente porque cada grupo de animais vai estar presente, né, em um determinado local, com uma determinada atividade, por um determinado período e realizando ou executando atividades distintas. Essa é que é a beleza da vida, né? Porque todos nós podemos conviver, podemos nos conhecer, podemos interagir e dentro dessa interação é óbvio que nós vamos ter aquelas que vão ser críticas e que, falando no mundo animal, né, vai prevalecer aí os mais bem adaptados e que naquele momento de disputa, né, de uma competição mais tete a tete, alguém vai sair ganhando e outro vai perder. Faz parte da vida, né? Então, um vai ser alimento do outro, cadeia alimentar normal como nós conhecemos. Perfeito? E isso vale para várias coisas que você vai enfrentar aí na sua vida como ser humano. Nós vamos, em alguns momentos, nós vamos estar de relax, outros momentos nós vamos ter que utilizar das nossas forças, um pouquinho a mais, né? Um controle emocional para a gente driblar as adversidades, mas faz parte, tá bom? Algumas vezes você vai ganhar, outras vezes você vai perder, tá tudo certo. Então, perdão, o diretor nem trouxe minha água, ó. Vamos então para nossa telinha. Abre lá, por favor. Eita! Ó, na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre diversidade de ocupação dos seres vivos. É isso aí, galerinha. Então, já vai anotando, essa é a nossa aula 3.1. E onde nós vamos... Muito obrigada, meu diretor. Onde nós vamos falar sobre os ambientes que nós vamos ter em vários locais, tanto no ambiente aquático, quanto no ambiente terrestre e no espaço aéreo também. Perfeitamente, me descendo aqui. Vamos lá. E em quais ambientes encontramos seres vivos? Ei, professora, venha cá. Quando a gente fala... ou se faz essa pergunta, pode jogar aqui atrás de mim, o diretor. Quando a gente faz essa pergunta, onde que nós vamos encontrar seres vivos? Aí é que está a questão. Olha só, se você pensar no ambiente da sua casa, ok? Pensa aí no quintal da sua casa. Ah, professor, não tem um quintal, não com terra, não com chão, não. Eu tenho tudo, tá tudo cimentado, enfim. Mas pensa aí. Na sua casa tem animal doméstico? Você tem criações? Esses animais fazem parte da sua interação aí. E só nesse organismo, pensa aí no seu petzinho, no seu cachorro ou no seu gato, tá? Afora aí as suas criações, né? Tem gente que tem avestruz, tem gente que tem galináceos, tem gente que tem cabras, né? Gado, não sei aí qual é a sua vivência, mas nós temos essa diversidade aí. Mas pensa nesse animal. Nesse animal, que já apresenta uma espécie, ele tem parasitas externos,
carrapatos, pulgas, e tem os parasitas internos. São seres vivos ou não são? Esses locais representam um ambiente para eles? Claro que sim. Então, olha só a riqueza e a diversidade que nós podemos ter num único organismo. Ambientes externo e interno num único ser vivo, tá? Uma poça, né, deu aquela chuva rápida, naquela poçazinha, pode se formar vida? Pode. Larvas de moscas, larvas de mosquitos, girinos. Então, os ambientes, quando a gente fala em ambientes onde a existência de vida, é todo esse espaço. Então, em qualquer superfície, você pode encontrar os micro-organismos, fungos, os esporos dos fungos, bactérias, vírus, tá bom? Então, quando a gente falar disso, ó, em que ambientes encontramos seres vivos? Todos nos mais diversos e nos mais microscópicos ambientes. Tá bom? Joga lá para mim, diretor. Abre aí. Então, a gente tem aí, ó, ambientes terrestres, aquáticos, espaço aéreo e os lugares mais reservados, como nós falamos ali, da parte externa e interna de um único animal. Tudo bem? Em nosso planeta, galera, segundo os dados científicos, acredita-se existir atualmente cerca de 8,7 milhões. Galera, isso aqui é uma mensuração. Sabe por quê? Porque nós sabemos que a cada momento que nós vivemos pode estar surgindo ou desaparecendo um grupo de espécie, certo? Ou uma população. Dependendo do aspecto ecológico em que essa espécie, essa população esteja, no quantitativo dela, pode ser que ela desapareça num único evento catastrófico. Tá? Num único segundo, toda aquela população ser dizimada e nós não temos mais nenhum representante daquela espécie e ela vai ser dizimada. Então, ela vai deixar de existir. Então, não tem como a gente fazer isso precisamente, tá bom? Então, esses seres vivos são adaptados aos mais diversos ambientes com as suas infinitas formas. E aqui a gente botou a nossa pantera onca, que maravilhosa, belíssima, tá bom? Que é um dos predadores de topo aí que nós temos, um carnívoro presença, né? Mas antes, você já sabe que os seres vivos de um mesmo grupo, que são capazes de se reproduzirem, produzindo descendentes férteis, ou seja, capaz, tá? Produzir descendentes capazes de também ter os seus filhotes, deixarem os seus sucessores, né? Pertencem a uma determinada espécie. Então, presta bem atenção aqui que é o conceito biológico que nós vamos estar trabalhando agora, tá bom? Então, o que é espécie? A gente mostrou ainda agora a onça. A onça é uma espécie. Nós, seres humanos, somos uma espécie. O canídeo que você tem na sua casa é uma espécie. O gato que você tem na sua casa também. O bode, a cabra, o galo, enfim, não sei quais animais você tem aí, tá? Então, são espécies. Eles pertencem a um grupo que podem se acasalar, ou seja, se reproduzirem, e nesse processo, nesse ato reprodutivo, deixar seus descendentes. Isso é o que determina uma espécie. Agora, sabe o que você vai lembrar? Vem aqui que eu não posso deixar passar isso. Quando a gente fala de espécie, além dessa capacidade de poder deixar descendente, por que isso acontece? Porque quando a gente fala lá, vocês já estudaram isso, né, conceitualmente, lá no ensino fundamental. Existe a reprodução assexuada e a reprodução sexuada, onde na sexuada você tem aí a presença de gametas, o ovócito e o espermatozoide, correto? Ah, professor, ovócito é o mesmo que o óvulo, tudo bem? Então, o ovócito secundário é o momento em que esse óvulo está preparado para o processo de fecundação. Então, a terminologia correta é o ovócito secundário. Mas aí a gente chama também de óvulo, né? Então, ele vai ser fecundado. Por que eles conseguem, o espermatozoide consegue fecundar o óvulo ou o ovócito secundário?
porque neles se encontram a metade do número de cromossomos da espécie, vamos dizer que seja nós, a espécie humana. Quantos nós temos? Cromossomos? 46 cromossomos. Mas os nossos gametas, ou seja, nos ovários femininos, nós produzimos mensalmente um ovócito secundário, que é liberado para a tuba-uterina, e ele tem apenas a metade, 23. Então, esses meus 23 vão se unir com os 23 do espermatozoide e vai haver esse encontro, formação de um novo ser, uma célula ovo ou zigoto. E nisso se dá a beleza do processo de desenvolvimento de uma nova espécie. Então, para que ocorra isso, precisa que esses gametas tenham a mesma metade e formem aí agora a junção de um número de cromossomos daquela espécie. Cada espécie que você imaginar, uma borboleta, um besouro, um carrapato, tem um número específico de cromossomos. Procura aí na internet quantos cromossomos tem. Vai fazendo pesquisa, se você tiver curiosidade. Então, cada espécie vai ter um número de cromossomos. E se eles reproduzirem assexuadamente, os seus gametas vão ter a metade. Beleza? Só para reforçar isso aí. Pode abrir de novo, diretor. Por exemplo, então, nós temos aí essas espécies de cães, de gatos, as mangueiras, né? Ou seja, as nossas espécies vegetais. A gente, normalmente, quando a gente fala de animais, quais são as espécies? A gente sempre fala animais, né? A gente tem que lembrar que os vegetais também são os seres vivos, né? Bois, porcos, formigas e entre outros aí. E aí a gente vem para que esse novo conceito também conceito importante quando a gente está falando de diversidade, falamos de espécie, e essas espécies obviamente que elas vão ter um local para viver. E esse local é chamado de ecossistema, certo? O ecossistema, ele vai abrigar comunidades distintas, mas os elementos não vivos. Professor, agora deu um nó na minha cabeça. Eu lembro que a gente já viu isso aí também sobre ecossistema. Então, deixa eu vir para cá. Olha só. Nós temos em um ambiente, ou seja, num ecossistema, perfeito? A presença de diferentes populações. Eu posso ter a população de araras, eu posso ter a população de jacarés, eu posso ter a população de tracajás, de raias, de libélulas. Então, o que eu consigo definir com isso aí? Essas várias populações são diferentes espécies que vão formar uma comunidade dentro desse ecossistema. Perfeito? Então, eu vou ter aí várias populações num ambiente. Só que esse ambiente vai ter água, vai ter vento, vai ter energia luminosa, né? Energia solar com as suas variadas intensidades, certo? Vai ter elementos químicos, certo? Que vão reagir e interagir entre eles e também com os seres vivos que estão presentes ali. Quando esse ser vivo se alimenta e ao defecar no solo ou na água, ele vai mudando a composição físico-química desse ambiente. E isso tudo faz parte do quê? Do ecossistema. Ou seja, a vida em movimento dentro deste local. Tá bom? Pode abrir para mim, diretor. Então, no primeiro nível, você tem o indivíduo. No segundo nível, a população. E no terceiro nível, a comunidade. Ficou claro, beleza? Tudo entendido? Ok. Os seres vivos de uma comunidade são os componentes bióticos, ou seja, tudo aquilo que tem vida, tá bom? E os fatores físico-químicos do ambiente, como a luz, a água, o calor, o gás oxigênio, gás carbônio, gás nitrogênio e por aí vai, são os componentes abióticos de um ecossistema. Tudo bem? Então, todas essas interações vão estar acontecendo entre esse meio biótico, de vida, e os abióticos. Tá bom? Um lago, um rio, um campo e uma floresta são exemplos de ecossistemas. E neles nós vamos encontrar aí
os componentes vivos e não vivos, ou seja, bióticos e abióticos. Aqui nós temos um lugar bem maravilhoso e que é muito comum na nossa região, onde nós temos a presença aí da Vitória Régia. Aqui, ó, nós só nesse cantinho, nesse registro fotográfico, eu vejo lá atrás uma vegetação margeando aí esse corpo hídrico. Tenho plantas aquáticas, aguapés e também a Vitória Régia, que é essa planta que tem uma raiz mais alongada, né? E que é um caule mais alongada, que faz com que as suas folhas, a sua folha, na verdade, fique ali, ó, belíssima, exuberante, conseguindo, né, ter uma sustentação tão interessante que pode segurar até, suportar até o peso de um bebê, né? E aqui, gente, a gente sabe que vai acumular água e também pode ser abrigo para diversas lavas de diversos animais, tá bom? E lógico, abaixo desses aguapés também um ambiente rico, né, de substâncias, de matéria orgânica, tá? Que vai entrar aí em processo de decomposição, oxigenação e tudo mais, e servindo de abrigo também alimento para outras espécies que estão aqui abaixo. Aí a gente vem para o habitat. Então, olha lá, a gente está falando de diversidade, né? Dentro dessa diversidade, nós falamos que existem ecossistemas, falamos que neles vão estar as populações, falamos aí dessas interações dos elementos bióticos e abióticos, perfeito? Definimos o que era espécie, né? Vai deixar descendentes espécies, tem o mesmo número de cromossomos, ok, vamos conduzindo aqui, vai pegando aí o fio da meada, tá bom? E aí a gente chega mais, como se fosse afunilando. Vamos chegar no habitat. O que é o habitat? É o endereço de uma espécie em um ecossistema. Galera, olha aqui para mim. Eu tô fazendo uma visita, olha, só para você se situar. O que a gente está querendo dizer aqui no habitat. Fiz uma viagem, eu fui uma viagem para a África, fui longe, né? Fui uma viagem para a África, meu sonho. E lá, eu quero ver, sabe o quê? Eu quero ver uma anta. Eu vou lá e eu só saio de lá depois que eu ver uma anta. Mas alguém de lá vem para cá e quer ver uma girafa. Não vão ver nunca, né? Por quê? Porque elas não é o habitat delas. Elas não vivem nesses locais. Ao contrário. Perfeito? Então, quando a gente vai fazer uma viagem, é bem interessante a gente ver quais são as espécies locais, né? Aí a gente lembra de alguns conceitos que a gente trabalha dentro da ecologia, que são as espécies endêmicas. Espécies endêmicas são aquelas espécies que só estão ali naquela região. Você não vai encontrar em outro lugar no mundo, a não ser que eles sejam, né, aí, traficados. Mas, enfim, eles estão presentes ali, são endêmicos daquela região, eles precisam daquele local. As características que fazem parte daquele local é que permitem que essa interação favoreça a sobrevivência daquela espécie. Se tirar ela dali, pode até morrer, tá certo? Então, o hábito vai identificar o local, é a casinha. É como se eu perguntasse aí, ô Pedro, onde é que você mora? O Pedro vai me dizer lá, eu moro lá sei lá, eu moro na linha 13, né, perto lá, não sei de quê. Então, ele vai me dar uma direção para eu saber onde é que ele mora. É o localzinho dele. Tudo bem? Pode ampliar, diretor. Aí a gente tem aqui alguns exemplos, né? A onça e o gambá estão ali presentes na floresta, perfeitamente. Camelo, não é comum na nossa região, e rato canguru, também não, porque eles são do deserto. Tucunaré, nosso belíssimo aqui, nos nossos rios. Tubarão também não vai ter por aqui, porque eles são animais que vão estar presentes no mar, na água salgada, né?
Tudo bem? Então, quando a gente fala de hábitat, é o local onde esses animais vivem e podem ser encontrados. Esses exemplos mostram que cada espécie está adaptada para viver em um determinado ambiente, como os locais que a gente falou, florestas, deserto, ambiente de água doce ou água salgada, tá bom? Esse lugar onde a espécie vive recebe o nome de habitat. Então, aqui a gente tem o Triquecos inguinus, que é a nossa espécie aqui do peixe-boi. Um mamífero maravilhoso, né? Que foi aí dizimado, né? Teve um tempo que ele ficou aí com a sua população praticamente dizimada, né? Graças a Deus, aí nós temos aí o INPA, né? Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que conseguiram aí fazer todo um trabalho de recuperação e aí, graças a Deus, também conseguiram se reproduzir e aí a espécie está saindo aí do perigo, né? E mais a gente, além dele, nós temos várias outras espécies que, infelizmente, não conseguiram, né, ter esse mesmo sucesso, porque quando a gente trabalha com determinados grupos, a gente tenta coletar o máximo de material genético para tentar auxiliar nesse processo, né, manter essa espécie aí. Mas, enfim. Então, olha, o conjunto de atividades ecológicas desempenhadas por uma espécie no ecossistema recebe o nome de nicho ecológico, ok? Mas como se conhece o nicho ecológico de uma espécie? Olha aqui para mim. Aí você deve estar com a carinha parecida com essa mulher. Como é? O que é o nicho ecológico, galera? Muito simples. Você, né, lá aí de Machadinho, de Espigão, de Costa Marques, de Cujubim, de Alta Floresta, você tem uma rotina, seu grupo familiar tem uma rotina. E nessa rotina, sei lá, vocês têm criação de gado leiteiro, acordar cedo, tirar o leite. Ah, não, trabalho com agricultura, minha família trabalha com agricultura. Aí vai lá e vai verificar, colher, vai plantar, vai podar, vai realizar os tratos aí culturais que a gente sempre vê ali na NBAZ, perfeito? Ou o manejo lá dos seus animais, tranquilamente? Então tem uma rotina, fora a rotina de trabalho, logo cedo, que é muito característico da zona rural, você também tem os seus afazeres, né, as suas atividades domésticas, que você realiza em família, fazer a comida, lavar a louça, lavar uma roupa, limpar a casa, terem esses cuidados, porque todos dentro de uma casa, tudo bem? Todos são responsáveis pela manutenção desses afazeres, tá bom? E aí, essa sua rotina naquele espaço da sua casa, que pertence aí a só seu grupo familiar, tem uma sequência. Só que você não convive só com eles, não é verdade? Você vai para, em determinado horário, você vai para a escola. E você vai conviver com outros colegas que também têm as suas diversidades. Olha só que interessante. O nicho ecológico, que são as atividades realizadas por cada indivíduo dentro das suas populações, a gente consegue essa convivência justamente porque nós temos um período, vocês têm um período que estão na casa de vocês. Os colegas de vocês também vão estar nas casas deles realizando as atividades deles, que podem ser similares, mas não são iguais. Por exemplo, o ritmo da casa de Pedro é 10 horas, está todo mundo dormindo. O ritmo da casa de Fernanda, não, todo mundo, mais tardar, professora, 19 horas, está todo mundo dormindo. Enfim, então cada casa tem um ritmo. E o hábito alimentar é distinto em cada uma dessas casas. Então é isso que dá a beleza da diversidade devido ao nicho ecológico. Tem o ritmo de sono, quantidade de sono, tipo de alimentos que tem o hábito, né? As predileções, então isso faz com que não haja disputa o tempo todo, por espaço, por alimento, na vida animal, por indivíduos que estejam disponíveis para a reprodução. Tá certo? Então vamos lá, joga lá para mim, diretor. Para isso, gente, se faz necessário conhecer
do que esse animal se alimenta, onde ele se abriga. Ah, ele vive ali, mas onde nesse local ele se abriga? Dentro de tocos, debaixo do solo? Ah, não, ele fica lá no topo da árvore. Não, ele fica aí em buracos escavados, em morros, onde ele vive, né? Como se reproduz? Em que período do ano se reproduz, certo? Tem cuidado parental ou não tem cuidado parental? Ou seja, ele cuida dos filhos ou não cuida dos filhos? Ele só simplesmente se reproduz, passa por período de gestação, põe os seus ovos ou os seus filhos vivos, no caso dos vivíparos, e aí esses se tornam independentes. Então, tudo isso a gente analisa. E quais os seus inimigos naturais? Isso aqui é bem interessante quando a gente fala aí nos nossos ambientes de agricultura, né? Cada animal tem o seu predador, aquele que vai fazer o seu controle populacional. Tudo bem? Enquanto o hábitat diz respeito ao local onde o organismo vive, o nicho ecológico relaciona-se com o modo de vida dessa espécie nesse ecossistema. Vejamos alguns exemplos. A cutia é herbívora, alimentando-se de frutos, sementes e folhas. Tudo bem? Abriga-se em tocas ou em tocos de árvores e serve de alimento para animais diversos, como a própria onça. Já a onça, ela é carnívora, então o hábito alimentar ali diferente, alimentos de animais diversos como cobras, macacos e não vive em tocas, né? Está ali na espreita. Como se vê, então, cutias e onças têm modos de vida diferentes, isto é, desempenham diferentes atividades dentro de um ecossistema. E o que é interessante, a onça, ela tem, dentro do cardápio dela, pode ter a cutia. Porém, contudo, todavia, ela não se alimenta só dela. Então, na ausência da cutia, em determinado período do ano ou determinado momento que ela está no seu momento de caça, ela pode não encontrar ela, mas ela não vai ficar com fome porque ela tem outros alimentos ali. Como a cutia também tem outros alimentos disponíveis para ela. Tudo bem? Essa é a riqueza e a beleza dessa diversidade. Então, olha lá, logo o nicho ecológico da cutia é diferente do nicho ecológico da onça. Por quê? Porque elas têm hábitos alimentares distintos, momentos em que elas vão estar em atividades também distintas. Lógico que quando presta atenção aqui, isso também é muito importante. Eu tenho animal herbívoro e tenho animal carnívoro, e tem os onívoros também, né? Só que, dentro da variedade de alimentos que os carnívoros podem predar, eu tenho que ter espécies que, coincidentemente, estão disponíveis no horário que a onça vai caçar. Assim como eu também preciso de frutos e outras estruturas do vegetal no momento que a cutia, né, outros animais herbívoros vão estar se alimentando. Tá vendo? Então, há sempre um equilíbrio entre o alimento, a disponibilização desses alimentos e da variedade desses alimentos que vão estar disponíveis ao longo do ano para que esses animais consigam se manter ativos, vivos, gerem energia através da sua alimentação. Tá bom? Então, por isso a gente tem esse cardápio, essa diversidade. Olha como é que o cardápio é interessante, né? Então, voltando lá para a nossa telinha. Nas relações que ocorrem entre os seres vivos nestes ecossistemas, há fatores que influenciam diretamente o que, gente? A sua distribuição e a sua abundância. Distribuição é como se eu tivesse um campo e dentro desse campo uma grande quantidade ali, uma variedade, né? Um espaço que é ocupado, quantidade não, um espaço que é ocupado por cada um deles. E a abundância está representando aí a quantidade. Então, eu tenho X, 20 cutias dentro de uma área aí, sei lá, de alguns metros quadrados, tá bom? Então, essa análise ela é sempre feita quando a gente vai fazer os cálculos aí dentro da ecologia. Então, quais são os fatores que influenciam nessa distribuição e abundância? Ou seja, o espaço e a quantidade. As competições por esse espaço, as disputas por parceiros, as simbioses que podem existir, o comensalismo, ou seja, aquela relação onde um ser vivo se alimenta dos restos do outro, né? Os restos alimentares que o outro já se alimentou, e também o predatismo, tá bom? O termo habitat refere-se
tipicamente a zona em que o organismo vive e onde pode encontrar o alimento, onde ele vai encontrar o abrigo e a proteção e também os seus parceiros no momento da sua reprodução. É importantíssimo conhecer, por exemplo, o período reprodutivo da nossa onça, né? Normalmente ela vai se reproduzir aí no período de agosto. Então, nesses períodos, é muito complicado você ficar aí bobeando na mata, tá bom? Principalmente sozinho, né? Que pode dar ruim, tá? E aí, fora, a gente tem aí nossas queixadas, né, da vida aí, que também, quando elas aparecem, é um corre pra lá, né? Vamos lá. Hábitat significa o espaço onde esses seres vivos vivem e se desenvolvem. É aquele ambiente natural onde nasce, cresce qualquer ser organizado, ou seja, qualquer ser que encontra naquele ambiente os recursos disponíveis para o seu desenvolvimento, tá? Existem também os hábitats artificiais, que são aqueles construídos pelo homem, né? Como a gente tem os zoológicos ali, né? Alguns safaris, enfim, utilizados em zoológicos ou em lugares para promover o desenvolvimento de uma espécie que esteja em extinção, por exemplo, né? E então é necessário que essa espécie sinta que se sinta em seu próprio hábito. Então ele vai tentar aproximar o mais próximo possível, mas nunca vai ser, né? Igual, galera, nunca é. O mangue, por exemplo, é o habitat natural de algumas espécies de caranguejos. E nesse local eles encontram o alimento, a proteção contra os predadores e a oxigenação ideal para a sua sobrevivência. Muitas espécies correm riscos de extinção, como a gente falou aí, temos as queimadas, nós temos aí as áreas de floresta se tornando áreas de pastagem, né? Tem tantas coisas aí, poluição dos recursos hídricos, enfim. Muitas dessas espécies correm risco de extinção, principalmente para a destruição do seu hábitat. Ao destruirmos o local onde esses seres vivem, eles acabam procurando o quê? Outros lugares para habitar. E aí a gente pode encontrar, né, por exemplo, abelhas europeias indo para lugares urbanos, né? A gente pode encontrar jacaré andando pela rua por aí, né? Como a gente encontrou aqui em Porto Velho. Enfim, tá? Eles vão procurar o abrigo. Aí a gente tem um ambiente aquático, tá bom? Onde você vai ter, nesses ecossistemas, a vida, né? A presença de plantas aquáticas e de animais aquáticos, peixes, né? Aguapés, a sua infinidade. Mais de 70% da Terra é coberta por água. O ambiente aquático é dividido em dois, os mares e oceanos, e as águas continentais formadas por rios e lagos. E o ambiente terrestre, que está adaptado ao ecossistema, né? Está adaptado a esse ecossistema terrestre, porque seu tipo de respiração lhe permite respirar oxigênio atmosférico, por causa dos pulmões, né? No habitat terrestre vivem também todos aqueles animais que podem voar, ou seja, as aves. Galerinha, é isso aí. Olha só, nessa aula eu falei para vocês que era uma aula leve, né? Você conseguiu aí lembrar de várias situações, de várias espécies que vocês têm aí na região de vocês, né? Mas a gente vai ficando por aqui. A gente se encontra aí para nós fazermos a nossa revisão já já, tá bom? Tchau, tchau!